Sabe quando a gente tem, tipo, um plano brilhante em mente? Aquele projeto que faz o olho brilhar, a motivação tá lá no teto. Aí a vontade é de começar na mesma hora, né? Nossa, sim! É aquela empolgação inicial que toma conta de tudo. Exato. Só que aí, no meio dessa empolgação toda, a gente decide compartilhar essa ideia com um amigo de longa data ou com um familiar mais próximo. E, cara, em questão de, sei lá, 5 minutos de conversa, toda aquela energia simplesmente evapora. Evapora completamente. E o pior é que a pessoa às vezes nem precisa dizer com todas as letras que a ideia é ruim, sabe? Pois é, basta um olhar de dúvida, uma frase meio cética ou até uma mudança sutil no tom de voz. E, de repente, a gente já está questionando tudo. E a grande questão que fica para quem está escutando a gente é: por que as pessoas que deveriam ser o nosso maior porto seguro muitas vezes funcionam como os nossos maiores drenos de energia? Essa é uma daquelas dinâmicas invisíveis que todo mundo sente na pele, mas, na real, quase ninguém sabe explicar o motivo. A gente carrega uma crença meio romântica, né, de que o nosso círculo íntimo sempre vai nos impulsionar para frente. Aham. A gente acha que família e amigos são torcida organizada por padrão. Justamente. Mas a realidade prática e até biológica de como os relacionamentos funcionam nos mostra que a intimidade é uma faca de dois gumes. Quem está mais perto tem a chave para acessar o nosso campo emocional sem passar por nenhum filtro de segurança. E é exatamente essa mecânica de acesso livre que nós vamos dissecar nesse nosso bate-papo de hoje. O nosso foco principal é entender como funciona essa blindagem emocional na prática, sabe? Como a gente identifica e filtra essas amizades que, de forma muito silenciosa, afundam a nossa frequência vibracional. Sim, e mais do que só falar sobre cortar laços, a gente precisa olhar para os critérios reais, né? Para manter por perto só quem compartilha dos mesmos valores. Para que a pessoa possa parar de vez de ser só plateia da vida dos outros e assumir as rédeas da própria realidade. Perfeito. Mas antes da gente entrar na parte de como fazer essa limpa, acho que a gente precisa entender o motor da coisa, né? O porquê das pessoas próximas terem tanto poder sobre nós. Com certeza. O ponto de partida para qualquer mudança é compreender o peso real da intimidade. Porque, assim, quando a gente concede intimidade a alguém, não estamos só concordando em tomar um café no fim de semana ou trocar memes no celular. A gente está entregando as chaves da casa. Exato. Psicologicamente falando, a gente está abaixando as nossas defesas. O ser humano é uma espécie projetada para a conexão e para o contágio emocional. Então, as pessoas que estão física e emocionalmente mais próximas ganham um poder absurdo de alterar o nosso estado de espírito. Alteram nossas crenças fundamentais e muitas vezes sem que a gente sequer perceba o processo rolando solto. É tipo assim, para usar uma analogia, é como se a intimidade fosse a senha do nosso Wi-Fi emocional. Olha, essa analogia é muito boa. Faz todo sentido. Né? Porque se a gente sai distribuindo essa senha para qualquer um, a nossa rede fica totalmente comprometida. E o grande perigo é quando a gente dá a senha para pessoas que rodam, tipo, aplicativos muito pesados no fundo. Aquelas pessoas que vivem presas na reclamação crônica, sabe? Isso. Reclamação, fofoca, aquela postura de vítima constante. Essa negatividade consome toda a banda larga da nossa própria mente. A nossa rede fica sobrecarregada, o pensamento fica lento e, eventualmente, o nosso sistema inteiro cai. E o que acontece nos bastidores desse Wi-Fi, digamos assim, é o que as fontes que a gente analisou chamam de ressonância ou contágio emocional. E detalhe, isso não é só uma ideia mística, tá? Tem uma base super sólida na nossa neurologia. Uau! Então tem biologia por trás dessa queda de energia? Tem sim. Nós temos os neurônios espelho no cérebro que evoluíram justamente para fazer a gente entrar em sintonia com o grupo. É uma questão de sobrevivência lá dos nossos ancestrais. Quando a gente senta para relaxar com alguém, a guarda baixa na hora. Faz sentido. A gente relaxa e o cérebro entende que está em ambiente seguro. Exatamente. Aí, se o tom da conversa da outra pessoa é focado no medo, na escassez, no conflito, o nosso cérebro automaticamente tenta se calibrar com aquela frequência. O nosso corpo começa a liberar cortisol apenas ouvindo o drama do outro. A gente passa a vibrar no mesmo estado de alerta e exaustão, mesmo que o problema nem seja nosso. Caramba! Então o esgotamento que a gente sente depois de uma conversa dessas não é coisa da nossa cabeça.
É o corpo lidando de verdade com a carga cognitiva de processar um estresse induzido. Isso. E a grande ironia, né, é que a gente permite isso porque confunde tempo de amizade com direito de acesso. Nossa, sim. A gente pensa, mas é meu amigo de infância, ou é um parente muito próximo. E por isso não coloca barreira nenhuma. Dar intimidade sem critério acaba virando o equivalente a caminhar de olhos vendados por um campo minado. Perfeita colocação do campo minado. Porque o perigo mora nas entrelinhas. Não estamos falando necessariamente de relacionamentos com abusos escancarados ou grandes brigas. O dreno de energia acontece ali, nos detalhes. É aquele comentário irônico sobre a sua dieta nova, né? Exato. Ou aquela risadinha de canto de boca quando a pessoa diz que vai tentar abrir um negócio próprio. Quando a gente dá esse nível de intimidade a quem não tem os mesmos princípios, a gente entrega de bandeja o poder sobre as nossas decisões. Nosso inconsciente começa a moldar o nosso comportamento só para evitar a desaprovação daquelas pessoas. Mas aí a gente esbarra num dilema que eu acho muito prático. Se o risco desse contágio emocional é tão alto assim, como é que a gente traça essa linha invisível? Como assim? É que, pensa bem, a gente cresce ouvindo o tempo todo que a diversidade é fundamental, que conviver com pessoas que pensam diferente, que têm visões de mundo opostas, é o que tira a gente da bolha. Se a gente só trouxer para perto quem pensa exatamente igual, isso não cria uma câmara de eco alienante? A pessoa não corre o risco de ficar bitolada? Olha, é uma preocupação muito válida. Mas a armadilha aí está em confundir as esferas de convivência, entende? A diversidade de ideias, de trajetórias, de visões de mundo é, sem dúvida nenhuma, o motor do crescimento intelectual. Tá, então a diversidade continua sendo o importante. Sim, mas a gente deve buscar essa diversidade no trabalho, nas leituras, nos colegas, nos debates. É assim que a mente expande. Porém, quando o assunto é o núcleo íntimo, as pessoas com quem você compartilha os seus medos, as metas financeiras, a sua rotina pesada, a dinâmica muda de figura. O núcleo íntimo não é o lugar para debates filosóficos diários. Ele tem que ser o seu porto seguro de ação. Ah, entendi. Então a diferença principal é o papel funcional de cada grupo. O colega diverso traz a ideia nova, mas o amigo íntimo precisa estar alinhado com a nossa execução prática. Exatamente isso. A questão central não é concordar sobre todos os assuntos do universo. O ponto das fontes é ter uma compatibilidade matemática, sabe? De estilo de vida e de valores essenciais. Compatibilidade matemática. Explica melhor isso. Pensa no seguinte: se os objetivos de alguém exigem uma disciplina profunda, tipo acordar às 5 da manhã todo dia para estudar, ou economizar dinheiro para investir, e aí os 3 melhores amigos têm a crença de que a vida é só curtir o hoje, gastando tudo em noitada e ridicularizando quem poupa. A fricção é inevitável. Verdade. É uma incompatibilidade de software, né? Total. O problema não é que eles pensem diferente, mas que a visão de mundo deles atua como uma força de arrasto diária contra sua força de vontade. É um desgaste prático, né? Em vez de gastar energia para focar no objetivo, a gente gasta energia só para se defender da influência do grupo ou para ficar justificando as próprias escolhas. A força de vontade acaba, o tanque esvazia antes do dia começar. E por isso a escolha das amizades tem que ter critérios rigorosos. Quem entra no círculo íntimo precisa, no mínimo, validar e respeitar a direção para onde o barco está indo. E os amigos que apoiam de verdade são fáceis de identificar. Eles não precisam ter o mesmo objetivo profissional que o seu, mas eles compreendem a linguagem do esforço. Eles não tentam induzir culpa quando você diz um não para um evento porque tem que estudar. Pelo contrário, eles normalizam seu esforço porque o crescimento é um valor inegociável para o grupo todo. Faz muito sentido. Mas, assim, quando a gente fala de amigos, ainda existe a vantagem da distância geográfica, né? Dá para silenciar a notificação do celular, recusar um convite, mas a equação complica absurdamente quando esse campo minado está dentro de casa. Nossa, e o nível de dificuldade sobe bastante. Pois é. E quando o dreno de energia é o cônjuge, os pais ou a família com quem a pessoa divide o mesmo teto. Aí não tem como simplesmente ir embora depois do jantar, né? O conflito vibracional acontece ali, no sofá da sala.
Lidar com um ambiente familiar que não apoia o crescimento é, de longe, o maior teste de resistência que existe. E as fontes são bem claras sobre isso. O primeiro passo para sobreviver a isso é fazer algo que vai contra o nosso instinto mais básico, que é parar de ser um livro aberto. Parar de contar as coisas para os pais ou para o parceiro. Sim, a gente tem uma necessidade quase infantil de compartilhar todas as nossas pequenas vitórias e sonhos com a família, esperando ouvir um "estou orgulhoso de você". Mas se o ambiente já se provou negativo e cético no passado, compartilhar os planos é dar munição de graça para o desânimo. É a armadilha da busca por validação, né? Muitas vezes, a gente conta um projeto novo não porque a outra pessoa precisa saber da informação, mas porque o nosso ego quer aplausos. Exatamente, o ego adora uma plateia. E quando a gente entrega essa expectativa nas mãos de uma pessoa que já é ressentida ou pessimista, a gente entrega o controle do nosso estado emocional. Um único comentário do tipo, mas você acha mesmo que isso vai dar certo para você? Já é o suficiente para matar semanas de trabalho psicológico. É um golpe fatal. Nesses casos, o silêncio não é frieza. É puramente um mecanismo de defesa tático. O silêncio preserva a visão. Mas só o silêncio basta, porque morar com uma pessoa com energia ruim pesa muito. Aí é que tá. Só o silêncio não basta se o ambiente ao redor está constantemente caótico. É por isso que a construção de um santuário pessoal se torna uma estratégia vital de sobrevivência, segundo o material que analisamos. E a forma mais eficaz de encontrar esse santuário numa casa tóxica é controlando a única variável que está nas nossas mãos. Que seria o tempo. O tempo. Mais especificamente, dominar o escuro da manhã. Acordar antes de todo mundo. Essa é uma daquelas ideias que parecem punitivas à primeira vista, tipo acordar na força do ódio, mas que na verdade carregam uma liberdade gigantesca, né? Com certeza. E não é acordar cedo só por uma questão de produtividade extrema ou para bater ponto com o despertador. É para ter paz. O objetivo de levantar quando a casa ainda está em silêncio absoluto é acessar um espaço onde a plateia da nossa vida ainda não acordou. Ninguém está ali para julgar, para pedir favor ou para puxar uma briga. E do ponto de vista psicológico, esse momento a sós age como um reset para o sistema nervoso. Pensa no que acontece quando a pessoa acorda já no meio do barulho, com alguém reclamando ou com um noticiário desgraçamento ligado na TV. O cérebro entra instantaneamente em modo de defesa. Já acorda lutando. Isso. Agora, quando a pessoa acorda no silêncio, existe a oportunidade de usar pequenos rituais para ditar a própria frequência. Pode ser preparar um café bem devagar, tomar um banho focando no momento, acender um incenso para mudar o cheiro do ambiente ou colocar uma música suave. Não tem um passo a passo rígido. O valor é criar um intervalo de segurança emocional. Sabe do que eu lembrei? É a clássica regra da máscara de oxigênio no avião. Antes de tentar ajudar qualquer pessoa ou antes de tentar suportar a turbulência de uma casa disfuncional, a pessoa precisa colocar a própria máscara no escuro da manhã e respirar fundo. Bela comparação. Tentar conviver com uma energia pesada sem estar com o próprio tanque cheio é pedir para desmaiar junto. E é nesse período ali de 30 minutos a 1 hora que a mente consegue se alinhar e estudar algo que de fato traga esperança para o dia. E a gente precisa tocar num ponto sensível aqui, porque tem ambientes que são tóxicos num nível insuportável. Sim, existe uma realidade muito dura que precisa ser dita sobre ambientes familiares verdadeiramente hostis ou irreparáveis. Muitas vezes, tentar mudar a família é um desperdício trágico de energia vital. A pessoa não vai mudar o outro. Não vai. Se a dinâmica for profundamente destrutiva, esse santuário matinal serve também como um quartel-general. É o momento de se nutrir emocionalmente, sim, mas também de planejar estrategicamente a própria saída. Organizar a mente e o dinheiro para construir um lar de verdade, onde a paz seja a regra e não a exceção. Caramba! E isso nos leva direto porque eu considero o pilar mais impressionante de tudo que a gente está debatendo aqui. Porque estabelecer essas defesas, fechar a boca para não buscar validação, criar a rotina matinal, tudo isso é proteção, né? Mas só escudo não ganha o jogo. A proteção é só metade do caminho. A outra metade, a que realmente molda a realidade, exige uma postura radical de autorresponsabilidade.
a gente tem que falar sobre essa epidemia moderna de viver como espectador. A famosa síndrome da plateia. Nós vivemos numa era onde o acesso à informação e às histórias de sucesso é simplesmente infinito. E o problema é que isso gerou um efeito colateral paralisante nas pessoas. Todo mundo assistindo a vida passar. Exato. Muitas pessoas passam os dias e às vezes a vida inteira sentadas na arquibancada do mundo. Elas acompanham cada passo dos influenciadores, engajam em debates gigantes na internet, assistem a horas de conteúdo sobre como enriquecer ou ser feliz, mas a própria vida segue estagnada. Elas viram especialistas na realização dos outros. É um consumo viciante que dá uma falsa sensação de progresso, sabe? A pessoa assiste a um documentário sobre superação e o cérebro libera dopamina como se ela mesma tivesse escalado o Everest. Nossa, é muito isso. O cérebro não sabe a diferença. Mas aí, na segunda-feira de manhã, nada mudou. E quando a frustração bate, o instinto imediato é terceirizar a culpa. A estagnação vira a culpa do parceiro que não apoia, da economia, da falta de tempo ou de um, suposto bloqueio energético invisível. É nesse ponto que a gente joga a toalha e abre mão do próprio poder de agência no mundo. Porque terceirizar a culpa é o anestésico mais eficaz contra a dor do fracasso, né? O problema é que, ao jogar a culpa em algo externo, a capacidade de resolver o problema vai pro lixo junto. Por isso que abandonar o papel de plateia exige olhar no espelho e assumir que o como construir a jornada cabe somente a nós. Sim. Mas é que entra um aspecto muito fascinante que as fontes trazem e que quebra totalmente o padrão daqueles discursos puramente motivacionais. Não se constrói essa jornada apenas com a força do pensamento. É aqui que o negócio fica bom demais. Porque a gente costuma mergulhar nesse universo de energia vibracional, física quântica, ressonância, e a tendência é que as coisas fiquem muito etéreas, muito lá no campo das ideias e das meditações. E, de repente, o texto dá um tapa na nossa cara e traz a gente de volta para o chão frio da realidade mundana. A física não responde à espiritualidade se o seu corpo biológico estiver falhando. Esse é um dos maiores pontos de cegueira para quem busca mudança de vida. A conexão entre a mente e o corpo é indissociável. A fórmula da realização, segundo a análise, exige duas frentes simultâneas: vibração e ação prática. E a ação prática exige um motor físico chamado corpo humano. Se a máquina está quebrada, o carro não anda. Perfeito. Se uma pessoa está operando com falta crônica de sono, com deficiência nutricional ou sedentarismo absoluto, a maquinaria bioquímica que produz a força de vontade simplesmente não funciona. A gente não consegue curar a falta de ferro no sangue fazendo meditação quântica, né? Esse, para mim, foi o grande momento de clareza mental desse nosso mergulho, porque muita gente acorda se arrastando, sentindo que a vida perdeu a cor, sem conseguir dar um passo. E aí a pessoa entra em pânico achando que está sob ataque espiritual, que atraiu energia negativa pesada. Quando, na verdade, é a biologia gritando por socorro. Exato. Os níveis de vitamina D estão no chão, a alimentação não tem nutriente básico, e não tem dopamina circulando porque o corpo não se move. É uma confusão muito perigosa entre exaustão biológica e bloqueio energético. A biologia é a infraestrutura de qualquer sonho grandioso. Se a fundação está podre, o prédio não sobe. A dopamina, que todo mundo adora mencionar, é a molécula biológica da motivação. Sem exercício físico e saúde em dia, o corpo não libera a dopamina necessária para aguentar o desconforto do trabalho duro. Então fazer um hemograma é praticamente uma ferramenta de manifestação? Sim, exatamente. Cuidar da saúde, fazer check-up, regular sono e alimentação não são só dicas de longevidade. São ferramentas indispensáveis para manifestar a realidade que se quer. A energia do universo não vai arrumar o seu metabolismo, isso é trabalho seu. Do Wi-Fi emocional para os intrusos, parar de esperar aplausos da plateia e garantir que o corpo esteja abastecido com gasolina de verdade. E o que me chamou muita atenção para fechar esse ciclo prático é que as fontes sugerem um encerramento físico, um rito de passagem real para marcar essa mudança, que são os banhos de limpeza. Ah, sim. A importância desses rituais é muito menos sobre mágica e muito mais sobre ancoragem psicológica. O cérebro humano lida muito bem com marcos simbólicos tangíveis, coisas que separam um comportamento velho de uma atitude nova. A proposta lá nas fontes é um processo duplo. Começa com o famoso banho de sal grosso, do pescoço para baixo.
O sal atua como um descarrego, algo que puxa o peso e zera as frequências desgastadas. Mas tem um detalhe aí. Não dá para simplesmente tomar o banho de sal grosso e sair para a rua viver a vida, né? O detalhe crucial que amarra esse conceito é que o sal funciona como um aspirador de pó gigante. Ele limpa tudo, fica um vácuo energético. E se a gente deixa o espaço vazio, a primeira negatividade que passar na rua ocupa esse espaço de novo. Exato! A natureza abomina o vácuo. Se você remove as amarras, precisa preencher o espaço na mesma hora com algo intencional. Por isso, o segundo passo, o banho de reposição, é obrigatório. Depois de tirar o sal, a recomendação é usar uma combinação de ervas. Alecrim para trazer movimento e foco, canela e folhas de louro para sintonizar a mente na prosperidade e, em alguns casos, pétalas de rosa vermelha para reconectar a energia de base e o vigor. A ação de preparar isso sela a intenção mental com uma atitude física. É o momento em que a decisão de não ser mais plateia ganha cheiro, temperatura e textura. Um recomeço que se sente na pele. A partir dali, a limpeza nas amizades e a disciplina começam a rodar de fato. E para colocar uma urgência final em tudo isso que a gente discutiu, a fonte traz um dado estatístico que atua como um despertador brutal para quem ainda está enrolando para fazer essa limpa na vida. É um cálculo super simples, mas que costuma abalar as estruturas. As estatísticas mostram que, em média, o ser humano ocidental vive com saúde e independência plena até a casa dos 78 anos. Claro, muitos vivem mais, mas a garantia de vigor para correr atrás dos objetivos orbita em torno dessa faixa de idade. O tempo é a única moeda que a gente gasta até quando está parado. 78 anos. Quando a gente fala solto assim, soa como muito tempo. Mas quando a pessoa coloca no papel, a perspectiva encolhe de uma forma assustadora. É pegar o número 78 e subtrair a idade exata que se tem hoje. Um número que sobra ali no papel não é um conceito abstrato. São os anos de lucidez, de energia nas pernas e capacidade de criação que nos restam. A matemática aqui é cruel, mas é muito necessária para tirar a gente da inércia. Se a gente converter os anos que sobram em dias, a gente percebe o quão raso é o tanque de combustível que ainda temos à disposição. E isso transforma a tolerância com os ambientes tóxicos em um desperdício imperdoável. Isso muda absolutamente tudo de perspectiva, cara. Lembra daquela sensação de estagnação do início do nosso papo? Do projeto brilhante sendo minado pelo olhar cético do parente, do Wi-Fi emocional caindo pelas reclamações, com o relógio biológico e existencial batendo sem piedade contra nós a cada segundo? A pergunta que tem que ecoar de agora em diante na mente de quem está acompanhando a gente é simples, mas implacável. De todos os dias limitados que ainda restam na sua conta pessoal, quantos deles você está disposto a gastar sentado na arquibancada, aplaudindo e justificando a vida alheia, em vez de subir no palco e construir o roteiro do qual você é o protagonista absoluto?